Oi, Fernando. Olá, boa tarde, pessoal. Bom, galera, bem-vindos todos que estão aí com a gente. Obrigada pela presença. Hoje a gente vai conversar com o Fernando Dantas, que é gerente de experiência digital do Hermes Pardini. Bem-vindo, Fernando. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aí. Desde já, obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece a sua presença. Eu vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho do que você faz aí no Hermes Pardini, né? Para a gente iniciar essa conversa aí. Tá bom. Bom, só para dar uma visão geral aí, né? Meu nome é Fernando Dantas. Geralmente as pessoas que me chamam de Dantas, né? É o nome aí mais comum. Então fiquem à vontade para me chamar de Dantas. Sou um profissional aí com um background muito forte na área de tecnologia, mas ao longo dos últimos 17 anos, sempre conectando aí tecnologia com relacionamento com o cliente. Passei por várias empresas e nos últimos 2 anos assumi a área de experiência digital do Grupo Hermes Pardini. Nosso objetivo é entregar cada vez mais uma experiência digital para os nossos clientes, facilitar a vida dos clientes, é o nosso grande objetivo, é o que nos move. E a gente tem feito aí uma série de transformações. O Grupo Pardini é um grupo com múltiplas visões, são várias marcas que compõem esse grupo. Nós temos aí o B2B, que é um desafio enorme de levar a saúde para o país inteiro, e em muitos estados aí, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, nós também temos as nossas lojas próprias. Então são múltiplas visões, múltiplas formas de entregar uma experiência, são culturas diferentes, né? O mineiro é diferente do paulista, Goiânia é uma outra visão. Então a gente tenta sempre aí personalizar, entregar uma experiência cada vez aí mais customizada para o nosso cliente, seja B2B, seja B2C, seja em Minas, seja em São Paulo. Acho que a gente tem aprendido muito com o país aí, o Brasil é um país enorme, né? Então a gente está sempre aprendendo e São vários conhecendo. países dentro de um país, né? São vários países, exatamente, é impressionante, a gente aprende muito com isso. Aí eu tenho uma facilidade, quase ninguém conhece, eu sou um paulista que morava no Rio de Janeiro e me naturalizei É mineiro. isso. Então eu trago um pouco, faltou Um só morar pouquinho em de Goiânia, cada. trago um pouquinho aí dessa cultura brasileira e isso contribui, isso é legal. Ah, legal, legal. Eu já até pegar o gancho do que você falou agora, porque assim, a Hermes Pardini tem rede, né? Tem loja, não é loja, desculpa, unidades em vários estados e é uma rede de exames e diagnósticos, né? Com isso, com esses vários estados aí do país e com a quantidade de clientes que vocês atendem, o que você diria que são os maiores desafios? Quais você diria que são os maiores desafios de manter o atendimento digital de qualidade, garantir a boa experiência do cliente, traz essa proximidade, assim? Eu diria, a gente primeiro tem que lembrar que existe essa distinção cultural. A gente estava conversando com uma cliente do B2B, ela trabalha numa área de fronteira, acho que é com o Uruguai, e ela comentando como é diferente, né, o atendimento, até a questão do idioma, da cultura do brasileiro. Então, o país ele é muito grande, e a gente tem que lembrar dessa diferença. O perfil digital do paulista é muito diferente do perfil digital do mineiro, e ainda dentro desses núcleos, né, quando eu olho para São Paulo, até para Minas, o nosso cliente ele tem uma faixa etária muito distinta, né? A gente atende aí de jovens a pessoas com maior idade, e a gente sabe, né, a experiência digital, quando a gente pensa no UI e no UX, ela tem que ser desenhada com muito cuidado. E o Pardini é uma empresa aí de 60 anos, né? É uma empresa que tem que reinventar, tem que criar novamente, tem que pensar para esse público digital. Eu acho que os desafios são esses, é entender a cultura de cada região, é entender o nosso público-alvo, né, as personas que a gente chama, é conseguir realmente desenhar, pensando em quem vai consumir as soluções, né, é o design centrado aí no humano, é uma disciplina importante, o próprio design thinking, ele contribui muito para isso. Então a gente acaba tendo que pensar dessa forma e experimentar e aprender, e a gente vai trabalhando e acertando e errando, e a gente vai conseguindo aí realmente escutar o cliente. Eu destaco aí, a gente fez um trabalho legal no ano passado, a gente percorreu aí todos os estados, a gente viajou quase 14 mil quilômetros, país afora,
visitando o cliente, conversando com os clientes, Pouca entendendo. coisa, né? Pouca coisa. A gente só não pegou barco, mas a gente foi para todos os cantos aí do país e é muito legal quando a gente realmente vê em loco, quando a gente vê em campo o que, que o cliente faz, como ele faz. A gente não imagina como que o cliente realmente consome as nossas soluções digitais. E Como que recebe, né? a gente trouxe uma jornada, a gente desenhou a jornada aí para os clientes e a gente aprendeu muito com isso. E eu acho que está aí um ponto assim que vale a pena destacar. A gente nunca pode lançar ou desenhar nada que realmente não tenha aí os olhos do cliente, que não tenha uma cocriação, porque não adianta. A gente sempre acha que tá desenhando alguma coisa, mas o cliente ele enxerga o mundo, né, pelas lentes próprias e a gente não pode cometer esse erro. A gente sabe que desenvolver soluções digitais é complexo, são grandes investimentos que são feitos e a gente não pode errar numa coisa tão essencial que é atender o que o nosso cliente quer e que realmente vai fazer diferença para ele. Então, acho que essa é Bacana. uma abordagem que nos move aqui nesse sentido. Bacana. E você citou uma coisa que a gente fica martelando dentro da experiência do cliente, que é personalizar o atendimento, mesmo tendo um volume alto, ou uma quantidade de contatos, ou diversidade de abordagens, né? Então é bem legal você falar sobre essa personalização do atendimento. Eu acho bem importante mesmo. E aí, você acredita também que essa qualidade do atendimento que vocês prestam, e assim, no geral mesmo, né? Que ela pode contribuir com o crescimento da empresa? Não, totalmente. Eu acho que talvez eu sou até um pouco mais radical nesse sentido. Eu acho que ela não pode contribuir. Ela é o caminho para o crescimento. Nós, como você disse, nós temos um volume muito grande hoje de exames, mas a gente nunca pode esquecer aí que por trás dos 80 milhões de exames que a gente faz por ano, existe uma pessoa, né? Existe lá um Pedro, um João, um Fernando, que são realmente as pessoas que dependem de um exame, e a gente sabe que o exame tem um papel crítico no diagnóstico das pessoas, então a gente está falando de vida, a gente está falando de saúde, e a gente não pode esquecer que por mais que a gente mire uma alta escala, a gente precisa personalizar o atendimento, a gente precisa personalizar as soluções, e o atendimento ele é vital. Eu acho que uma empresa hoje que pensa em crescer e não pensa no cliente em primeira pessoa, ela não atinge seu objetivo. Eu acho que é um assunto que foi ignorado por muitos anos, mas no momento que a gente vive hoje, né, de alta concorrência, muitas incertezas, mudanças constantes, o atendimento é o que diferencia uma empresa da outra. A gente fala muito aí na palestra que existe uma evolução, né, de commodity que se transformou em produto, que se transformou em serviço, mas o que o cliente busca hoje é, de fato, experiência. E se a gente continuar pensando como produto, ou como commodity, ou simplesmente como serviço, e não entregar uma experiência para o cliente, a gente está concorrendo no mercado onde o cliente ele não quer perder tempo. Se eu vendo um produto ou um serviço, o cliente quer consumir aquilo rapidamente e ir embora. E a gente não pensa dessa forma, né? A saúde é um bem tão precioso que a gente não pode tratá-lo ou sequer pensá-lo como uma commodity. E às vezes isso acontece, a gente não compartilha dessa visão, e a nossa missão mesmo é sempre entregar experiências aí positivas para o nosso cliente paciente, seja ele no B2B ou seja ele no B2C. Fidelização mesmo, né? Saber que o cliente está confortável em voltar, porque ele sabe que vai ser bem atendido, né? Isso aí. E esse imediatismo que você comentou faz bastante sentido, porque a gente está numa era cada vez mais tecnológica, que já está cada vez mais na ponta dos dedos ali, né? Uhum. Na ponta dos dedos no teclado, para ser mais específica. Então tá realmente, a coisa está sempre ficando mais rápido, mais rápido. Nesse momento ainda que a gente está passando por uma pandemia, a tecnologia está intensificando, né? Muitas coisas estão sendo mudadas por causa disso, né? Por causa por não podermos ficar tão presentes, tão próximos um do outro. Então, muitas coisas estão sendo intensificadas, tecnologicamente falando, né? Sim. E até aproveitando que citei a pandemia,
A gente está vivendo uma pandemia mundial, com impacto muito grande em saúde, obviamente. Uhum. Quais que foram, assim, principalmente considerando que o Pardini está envolvido no ramo saúde, imagino que vocês tenham tido um impacto ainda maior do que outras empresas. Quais foram os impactos dessa crise no atendimento de vocês, assim? Eu acho que a gente já tinha uma estratégia digital bem elaborada, Legal. muito muito bem conectada e, obviamente, acho que a pandemia ela acelerou não só para o grupo, mas para todas as empresas. A pandemia ela acelerou essa necessidade, né? Alguns clientes que não eram tão abertos ao mundo digital, tiveram, inclusive, a oportunidade, né, de se adaptar, de aprender, e a gente precisou aí realmente oferecer soluções das mais diversas possíveis, né? A gente se adaptou. Hoje você consegue fazer praticamente todos os exames ligados ao COVID, seja o molecular, seja o sorológico, tanto no domicílio, que é um acolhimento aí, né? A gente vai à casa do paciente. Tivemos que lançar o próprio drive-thru, que facilita também muito o acesso aos exames. E várias outras soluções, a gente fala muito hoje de telemedicina, o Grupo Pardini lançou um portal aí de telemedicina, então a gente acabou se adaptando bastante a isso, e é um momento delicado, como você disse, somos da área de saúde, o Pardini vem fazendo aí 3.000 exames por dia, isso foi até sair numa matéria hoje do valor, a gente está muito, muito centrado em ajudar a população, seja das praças onde nós temos as nossas lojas, as nossas unidades, mas também no B2B, onde a gente consegue atender aí 2.000 municípios, o que a gente conhece, né, o Pardini, apesar de ser uma empresa de Belo Horizonte, ele consegue apoiar todo o país, são realmente 2.000 municípios, o Pardini aí roda 90 mil quilômetros por dia, dá 2 voltas no planeta para buscar exames, para conseguir entregar num curtíssimo prazo, não importa onde esteja. Então, o Pardini tem uma missão aí nacional muito importante de democratizar mesmo a saúde, e a gente faz isso com muita responsabilidade, especialmente agora no momento de crise. Legal. Inclusive, você citou agora essa questão do atendimento domiciliar, que é uma coisa que o Hermes Pardini já fazia, já tinha implementado antes. Eu acredito que agora, com o distanciamento social, tem os seus desafios, né? Esse atendimento domiciliar. Você pode falar para a gente um pouquinho de quais são esses principais desafios desse tipo de atendimento e como que vocês conseguem oferecer ainda assim uma experiência legal para os pacientes que não podem sair de casa? Claro. Eu acho que o isolamento ele traz desafios enormes. A gente escuta aqui histórias que não dá para acreditar. Eu conversei muito aí até com o time de atendimento que vai a campo. É impressionante, Cris. Eles passam por momentos que não são fáceis, às vezes momentos extremos, né, momentos de perda. E o atendimento domiciliar, ele entra na família, ele entra na residência, e ele muitas vezes encontra alguém que estava isolado há semanas ou meses, e aquilo ali é o primeiro contato da pessoa em dias. Então imagina, né, Tem um impacto emocional, né? A responsabilidade é muito grande de você entrar no lar de alguém que está em confinamento e que às vezes não passou por um momento legal, e você realmente ter que... Aí a gente se vale, obviamente, de empatia, né? Acho que o colhedor que vai à casa de um cliente, ele não é só um colhedor, ele tem que se valer de empatia, de compaixão, para realmente entender o contexto, entender que ele está entrando ali, e existe muita incerteza. Obviamente, nós seguimos todos os protocolos para garantir a proteção. Acho que não existe nada na saúde mais importante do que a segurança do paciente. Então, a gente toma todo o cuidado e às vezes a gente é surpreendido, né? Como é que você responde a um cliente que quer abraçar o colhedor porque está isolado, porque está isolado. Acredito que deve acontecer muito, inclusive, né? Acontece, acredite, acontece, e a gente, aí não está no script, né? Aí é o coração, é o lado emocional falando mais alto. Então, acho que os desafios é entender as particularidades, o momento de cada pessoa, entender que a gente está entrando no lar das pessoas e que a gente está dando respostas que são cruciais, que mudam realmente a vida das pessoas, que salvam vidas, né? Quando a gente tem um exame precoce, isso salva vida. E aí toda a nossa preocupação, inclusive,
com os profissionais de saúde, né? Existe uma tensão muito grande em suportar, apoiar os profissionais de saúde, apoiar os casos mais críticos. Alguns exames, como os moleculares, eles são complexos, eles levam tempo, mas a gente faz o possível e impossível aí para entregar respostas o mais rápido para os casos que são críticos. Então, acho que a sensibilidade e a empatia aí são fatores super críticos para a gente conseguir superar junto o momento. Legal, bacana. É interessante que ainda assim tem essa... Porque eu acredito que para as pessoas que estão recebendo esse atendimento domiciliar, mesmo que tenha essa barreira de não pode dar abraço, só de ver um rosto ali já deve ser um alívio muito grande, né? Porque o isolamento social, claro, não está sendo fácil para ninguém, mas eu imagino para quem tem essa necessidade ainda maior e, enfim, eu imagino que seja um alívio de certa forma, né? Verdade. E ainda até falando dessas iniciativas que vocês têm, uma das medidas que vocês implantaram por causa da pandemia foi a teleconsulta, né? Como que está sendo esse atendimento com os pacientes que estão buscando essa modalidade? Você pode contar para a gente um pouquinho? Claro. A teleconsulta, ela já existia, ela ainda tinha aí uma série de fatores e regulamentações a serem feitas, e a gente vem trabalhando com ela. Acho que a palavra que resume teleconsulta é aprendizado para os dois lados. É uma relação, no final das contas, é a relação médico-paciente, né, a tradicional relação médico-paciente, com um diferencial, que é o virtual. Então, acho que a gente tem visto aqui muito, né, os pacientes se adaptando, a própria equipe médica aprendendo, se adaptando, como realmente uma forma de contornar as limitações que hoje são impostas, as barreiras que são impostas. Então, realmente uma iniciativa para a gente apoiar. E a gente vê que tem um lado extremamente positivo, que cumpre muito bem a missão. A gente vê as pessoas muitas vezes não se cuidando, né, as pessoas não indo a hospitais, e a mensagem que a gente passa é que isso tem que ser muito bem avaliado. A saúde é em primeiro lugar. Então, acho que a forma que o médico consegue se apresentar e estar próximo do paciente, dar orientações, e fazer todo o ciclo, praticamente, né, de prescrições, atestados, medicamentos, pedidos, eu acho que tudo isso contribui muito para a gente cuidar do paciente, né? As pessoas não podem, por mais que a gente esteja em um momento de isolamento, a gente precisa continuar cuidando bem da saúde. Muitos pacientes com casos crônicos que não têm feito um bom acompanhamento da sua própria saúde. Eu acho que a telemedicina, ela abre uma porta... Até por medo também, né? Por medo, exatamente, mas ela abre uma porta importantíssima para quebrar um pouco da barreira, para ter uma orientação de confiança. Acho que a conversa com o médico, ela é extremamente importante, não importa como, né, o médico é a fonte primária de orientação e de direcionamento da saúde da população, e eu acho que a gente tem realmente aprendido aí, e a gente vê a procura acontecendo, né, as pessoas realmente conectando, então tem funcionado bem, tem sido bem positivo aí como complemento e alternativa à saúde. Legal, isso incentiva as pessoas que têm medo não só de ir ao médico, porque tem muita gente que tem medo de ir no médico, né? Verdade. E pessoas que nesse momento têm medo de sair de casa com medo de contrair corona, ou de passar sem saber que tem, porque a gente está num momento que tem várias nuances, né? Ao mesmo tempo que a gente quer sair do distanciamento social, a gente entende que se você ir no supermercado tem um risco e a gente tem que se proteger. Então, imagino que para quem já tinha medo e para quem está passando por isso agora, todos nós já vão tendo outros graus de relevância, né, de certa forma. Verdade. E aí, até pensando nisso também, nessas novas formas de ir ao médico, coisas que estão evoluindo com essa pandemia e com o tempo também, né? Como que você acha, quais as mudanças, quais as tendências, o que você acha que vai mudar daqui para frente, assim, nos próximos anos, em relação aos clientes, assim, até do contato que vocês têm? Acho que os hábitos estão mudando, muitos desses hábitos, eles acabam revelando novas tendências e novas formas de relacionamento. A saúde, como eu disse, ela precisa e sempre preza, em primeira instância, pela segurança do paciente.
mas a gente sabe que o mundo digital ele está aí, ele vem transformando cada uma das indústrias, cada um dos segmentos. Então, eu acho que as pessoas vão cada vez mais fazer uso das soluções digitais. E aí, pensando um pouco em CX, né, eu misturei aí o CX com o digital e eu vou muito na onda do Digital Experience, do DX. O CX passa a ter uma importância muito grande. E é engraçado porque eu precisei aprender CX para depois entender o DX, né, o lado digital. Eu acho que eu comecei bem, assim, por ter uma carreira muito focada em tecnologia, eu precisei voltar a entender o lado do cliente para depois conectar isso com o digital e tentar, de fato, suprir, né, conectar todas essas soluções digitais na experiência do cliente, ou seja, o digital está contido na experiência do cliente, então a gente precisa falar de jornada, a gente precisa entender o papel do digital nesse ecossistema, né, da experiência do cliente, e eu acho que isso é o que não muda, né, as empresas e os próprios consumidores cada vez mais dependerão de uma experiência aí digital conectada para realmente se cuidarem, e aí a tecnologia eu acho que ela agrega muito valor, né, a gente vê transformações completas sendo feitas em todos os segmentos, né, bancário, hoje praticamente a maioria das pessoas, ainda mais na pandemia, ninguém vai ao banco, todo mundo fazendo pagamentos sem contato, transferências, eu acho que isso é o que vai perdurar, isso é o que vai nortear. E aí quando a gente olha para esse ecossistema, tem muita coisa boa para a saúde incorporar. Eu acho que os segmentos, eles têm que aprender uns com os outros, né? A saúde não pode se comparar só com a saúde tem que se comparar com vários outros segmentos, acho que cada um agrega alguma coisa, e acho que essa é a grande mudança que vem acontecendo nas empresas todas, de entenderem o papel, e no fim das contas é responder à necessidade do cliente. Eu acho que não existe lei mais absoluta do que essa, a gente realmente entender o que o cliente quer, o que ele precisa, às vezes se antecipar a isso também, né, e inovar. Ontem a gente fez uma apresentação super legal sobre Open Innovation, então é realmente pensar nisso como algo que se conecta com tudo, com a necessidade do cliente e cada vez mais virtual. Legal. Achei muito interessante na sua fala, que você falou que você tinha um background em tecnologia e que você precisou aprender sobre CX, né, para juntar os dois. E isso é muito interessante, porque assim, o CX é cultural, né? Não adianta ter um setor de CX e o resto da empresa pensar de forma mais focada apenas na eficiência, né? E não no todo, não na cultura com o cliente no centro. Então é muito interessante isso que você falou. Eu acho que agrega bastante pensar nesse sentido, assim, de que não é só trabalhar numa empresa que quer ser customer centric, centrado no cliente, e não é só ter o conhecimento para fazer as coisas mais eficientes, é juntar os dois e implantar isso na empresa inteira, né? Tanto para escalabilidade, sempre minha língua sempre dá uma confundida aqui, isso, muito obrigada. Quanto para eficiência também, e para retenção, fidelização, tudo isso que a gente está falando até agora, né? Então, muito interessante essa fala, e aí, fala sua. Assim. Me permita, eu acho que, eu comento muito isso, né? Acho que o assunto tecnologia não é só da área de TI mais, eu converso muito com as lideranças das empresas, acho que as pessoas, independente do departamento em que estão, elas têm que saber dialogar sobre tecnologia. E, obviamente, aí tem a contrapartida, né? A tecnologia tem que saber dialogar sobre cliente, sobre a experiência do cliente. Eu acho que as empresas hoje, as empresas que realmente têm uma visão de futuro, não existe mais o departamento. Eu só falo de tecnologia, eu só falo de marketing, eu acho que realmente uma visão multidisciplinar que derruba os silos, né? A gente fala tanto dos silos, dos departamentos, dos quadradinhos ali, isso tem que cair. Eu acho que todo mundo tem que pensar de forma mais digital, todo mundo tem que pensar de forma mais centrada no cliente, e é o que você falou, quando isso vira um departamento, já deu errado na concepção, isso não pode ser. Eu acho que a área de tecnologia tem que estar conectada no cliente e vice-versa, e eu acho que isso muda muito a forma de enxergar e de construir soluções para o cliente. Com certeza, eu concordo 100%.
E aí até, eu acho que é uma das tendências, a gente falou de mudanças e tendências aí anteriormente, e uma das tendências é justamente essa, né? A gente já vem vendo nesses últimos anos aí essa transformação, né, do cliente mesmo, dando mais valor à experiência como um todo, no começo até surpreendendo muito, e agora a gente está vendo as empresas chegando e enxergando mesmo essa importância, trazendo todos os setores, tudo que elas podem fazer para trabalhar na experiência, o que você comentou também antes, traçando a jornada para entender mesmo onde que pode ser aplicado cada coisa. Então a gente já está vindo de uma mudança nesse sentido, sendo um pouco mais acelerada por causa da pandemia, e eu imagino que nos próximos anos as empresas que não acompanharem aí dentro desse pensamento provavelmente vão estar em desvantagem, né? Com certeza. E assim, eu percebi também que o Hermes Pardini está presente em vários canais de atendimento, né? Não só telefone, a teleconsulta, mas também Facebook, Instagram, Twitter. O que você acha que são os desafios, na sua visão hoje, desses atendimentos multicanal, assim? Eu penso que estar em todos os canais é importante, porque cada cliente tem a sua preferência. Então é impossível a gente centralizar em um ou dois canais, a gente tem que estar onde o cliente está. E o desafio, de fato, é a gente pensar aí, como você disse, na escalabilidade, a gente atender bem o cliente, não importa o canal onde ele esteja, e isso é sem dúvida um grande desafio, né? A estratégia de multicanal, ela impõe limitações quando você pensa em alta escala. E aí eu até faço uma menção ao chatbot, por exemplo. Eu acho que o chatbot é um exemplo fenomenal de como a gente consegue atender de forma inteligente, muitas vezes instantânea, automatizada, levando os serviços que agregam ao cliente. Então a gente implementou, e fomos provavelmente o primeiro caso aí do país a implementar a entrega do laudo através do WhatsApp, com toda a segurança para o paciente, ou seja, não importa o dia, não importa o horário, se você engaja no canal digital do WhatsApp, até faço a dica aí para quem não experimentou, experimente, é transformador. Então você entra no canal do WhatsApp, tem diversos serviços já inteligentes, já automatizados, e um dos mais importantes é a entrega do laudo para vocês. O cliente consegue com grande facilidade num canal que realmente hoje é indiscutível, né, o volume de acessos, e a gente vê essas estatísticas aqui, e isso também nos norteia muito, né, essa percepção de onde o cliente está consumindo o nosso serviço para a gente continuar investindo, continuar entregando uma experiência melhor. E o WhatsApp é realmente um exemplo indiscutível de como a gente consegue ter um volume alto, e milhões de mensagens sendo trocadas com o nosso WhatsApp por mês. Muitos clientes já preferem primariamente um canal digital de contato do que um canal, né, tradicional, telefone, por exemplo. E eu me encaixo nessa categoria. Eu também me encaixo nessa categoria. Eu acho que as pessoas estão mudando, as coisas estão mudando, e a gente tem que mudar junto. Como eu disse, né, é uma empresa de 60 anos, a gente está aprendendo muita coisa com o nosso próprio cliente, mas a partir do momento que a gente está conectado e está escutando o cliente, a gente vai respondendo conforme o cliente pede. Legal. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre as pessoas por trás desse atendimento digital também. Assim, a gente está falando muito sobre o atendimento, e aí eu queria sua visão sobre o que você acha como que vocês preparam assim, as pessoas que estão atrás, né, que estão ali por trás, que estão recebendo os contatos para dar esse bom atendimento, para serem resolutivas. Conta um pouquinho assim do dia a dia, o que você pode compartilhar com a gente. Claro, sem problema. Acho que o primeiro ponto é a gente ter um pouco dessa ciência que a tecnologia ela tem que aumentar a capacidade humana, né? Ela não existe por si só. Então, quando você desenha uma solução, seja ela digital ou não, ela tem que estar muito centrada e ser um facilitador do que nós faríamos, ou seja, ela tem que estar conectada na estratégia de atendimento. E aí esse é o primeiro ponto. Acho que todas as soluções que a gente desenha tem um time de atendimento junto, é uma solução extremamente participativa para a gente conseguir entregar de forma digital a mesma experiência. E a gente
tem aqui debates enormes sobre polimento através da tecnologia, como é que a gente consegue levar empatia, como é que a gente consegue ter essa fusão, né, de experiência, e esse é uma bandeira bem legal aqui, em parênteses, né, o Pardini é uma empresa que trabalha com pessoas, que atende pessoas, mas ao mesmo tempo tem um lado científico, técnico muito forte, né, nós temos uma área de P&D aqui super forte, nós estamos fazendo vários testes aí com o Covid, e tem realmente vários prêmios nessa área, então existe duas visões, né, de acolhimento, de foco na pessoa, no ser humano, e aí, diga-se de passagem, a gente fala também do PX, né, que é a experiência do paciente, tem o CX, que é do cliente. Eu aqui, quando eu entrei, eu obviamente, há muitos anos já trabalho com CX, já é o que eu persigo, e aí veio a visão de paciente, experiência do paciente, e aí eu fui atrás também, e corri, e aprendi. Hoje eu consigo ver muito claramente essa distinção de experiência do paciente, né, o PX, o CX e o digital, e o DX. Então, a gente consegue misturar isso tudo muito bem, e, obviamente, né, uma coisa muito nova para todo mundo, mas quando a gente pensa em atendimento, eu acho que o foco é, de fato, né, primeiro, ter as pessoas certas. A gente sabe que atendimento é uma paixão, não adianta você pegar alguém que não gosta de atender, que não é empático, e colocar para atender, não vai funcionar, não dá certo, não adianta. Então, acho que começa mesmo com o processo de preservar, entender a cultura da empresa, entender que as pessoas certas têm que estar nos lugares certos, e que a tecnologia ela aumenta e facilita as capacidades do ser humano, ela não substitui. Então, basicamente, é realmente prezar pela cultura, ter tecnologia como capacidade, não como fim, e garantir que as pessoas realmente saibam usar todas as soluções que elas têm hoje disponíveis. Legal. E falando do Hermes Pardini especificamente, você acabou de citar, vocês têm aí 60 anos, é muito tempo, né? Uhum. E assim, desde sempre, foi sempre se reinventando, foi sempre acompanhando tudo isso, porque a gente, sem citar exemplos, acho que não é necessário, mas a gente vê empresas que têm vários anos no mercado que pararam no tempo, né? E eu vejo que o Pardini foi acompanhado não só de CX, mas também de canais de atendimento, trato do paciente, atendimento domiciliar. Então, foi evoluindo de acordo com o tempo, né? Isso é uma grande preocupação para vocês, pelo que eu entendo, assim, né? Não, sem dúvida. Eu costumo brincar que esse é o momento Kodak, né? Não adianta você ser líder de um segmento. Quer dizer, acho que você nem sabe o que é Kodak, né? Você lembra que... Sei, claro. Não queria entregar a minha idade, não, mas eu sei, claro. Então tá bom. Muitas fotos analógicas. Eu consigo descobrir a idade das pessoas aí. Se você já gostou de revelar uma foto, você sabe o que é Kodak. Nossa, Então, tem certas perguntas que a gente sabe, né? Exatamente. Esses dias eu ia perguntar para uma pessoa se ela tinha filho, eu falei assim, você sabe o que é Roblox? Aí a pessoa falou, não, então você não tem filho. Pode deixar. Pode deixar, já matei. Mas esse momento Kodak, acho que é um case que eu sempre apresento, que fala um pouco disso, né? A Kodak foi líder no segmento mundial, ela inventou a patente da fotografia digital, não usou essa patente para nada, porque era uma patente que como diria, né, disruptava a própria empresa. E ela acabou, uma startup aí chamada Sony, na época, pegou essa patente, transformou a fotografia, e a Kodak deixou de existir porque ela estava muito apegada ainda a uma forma tradicional de pensar. A gente sabe que é difícil, né, uma empresa tradicional, muitas empresas grandes aí, tradicionais, elas obviamente giram em torno do seu negócio, mas se esse negócio não evoluir, a gente acaba virando aí um pouco Kodak, né, a gente acaba sendo atropelado pelas inovações, as preferências do cliente mudam todo dia. O case da Kodak fala, né, a Kodak ela jurava de pé junto que tudo que o cliente queria era uma foto de alta qualidade impressa em papel, e que a fotografia digital nunca ia vingar. E a gente viu depois que o cliente não queria um pedaço de papel, ele queria capturar o momento, ele queria compartilhar as fotos. E aí acho que um simples erro de visão. A gente foi no totalmente contrário, né? A galera quer mais a tecnologia totalmente, mesmo. Né? Os jovens de hoje nem sabem o que é Kodak, não sabem o que é revelar uma foto, né? Como diria um amigo nosso aqui, é bater uma foto, isso não existe mais.
não existe É. mais. E o nosso cuidado é de não cair nessas armadilhas. A gente vê inúmeros cases que mostram a mesma coisa. Eu sempre dou também o exemplo da Britânica, né, uma enciclopédia aí com milhares de anos, aí, centenas de anos, que caiu no mesmo erro de não se transformar, de não se reinventar, e aí não tem jeito. Acho que o futuro de quem não se reinventa, de quem não acompanha as tendências, é de fato não existir. E a gente tem feito um trabalho muito forte aí. Não é fácil, né? Especialmente a área de saúde, ela é muito tradicional. A área de saúde, ela, por necessidade, ela é muito orientada a protocolos, regulamentações, e tem que ser mesmo. Mas a gente não pode deixar de esquecer que as coisas vão evoluindo e o cliente de hoje não é o cliente de 60 anos atrás. E essa frase a gente fala muito, né? O que nos trouxe até aqui não é o que nos leva até a frente. A gente não pode pensar como a gente pensava há 50 anos atrás, e temos feito um trabalho aí, tem uma área de tecnologia super competente, com cabeça muito aberta, e a gente está cada vez mais pensando nesse mundo aí em constante evolução. Legal, muito legal. Eu quero te fazer uma pergunta que a Carol Vivas fez aí, mas antes o Miguel falou que ficou mudo. Todo mundo está escutando? Voltou ao normal? Se alguém puder falar aí pra gente. Se ninguém falar nada, eu não vou saber se a gente está no mudo. Eu vi só um feedback aí do ficou mudo. Daqui a Pois pouquinho é, volta. mas será que já voltou? Alguém pode... Ah, tá escutando, Eu beleza. acho que o Miguel não gostou da gente, colocou a gente no volume baixinho lá. Poxa, Miguel, Faz isso colocou não, a gente Miguel. no mudo. Obrigada pela resposta, galera. Bom, aí então vou voltar aqui na pergunta que a Carol Vivos fez, que é... eu sei que isso aqui a gente pode ficar falando tempos e tempos, Dantas, mas aí você conseguir falar aí de forma Claro. mais resumida, quais que são as principais diferenças entre o CX e o PX? Ah, pô, que pergunta legal. Quem fez a pergunta? A Carol Vivas. Obrigado, Carol. Essa é uma pergunta que me consumiu por um bom tempo. E eu acabei até investindo, eu fiz a certificação do CX, depois eu fiz a certificação do PX, só para entender essa diferença. Eu acho que... E aí, conectando com o DX também, que é o digital. Para quem é de CX, a experiência do cliente e a do paciente, elas são muito semelhantes. O centro ali, né, quando você vê a definição formal de CX e a do PX, ambas têm como ponto principal a interação, a percepção diante da interação. A diferença é que o lado do paciente, ele traz uma carga muito diferente do consumo, né? O paciente, ele não vai ao hospital porque ele quer, o cliente, ele muitas vezes deseja um produto, mas o PX não, é um momento difícil na vida do paciente, existem várias implicações, desde financeiras, né, algumas pessoas não têm plano de saúde, mesmo as que têm, isso não é garantia de tratamento, existem implicações sobre o futuro dessas pessoas, se ela vai conseguir ter uma vida normal, se ela vai conseguir se recuperar, implicações familiares, que são muito, muito pesadas no PX, no sentido de, né, uma pessoa que está em tratamento, ela tem uma família, tem um ciclo de amigos. Então, eu diria que o PX, ele tem como ponto central também as interações, mas ele traz toda uma carga centrada no ser humano muito mais forte, muito mais condensada pelo momento de vida que o paciente vive. Então, e isso a gente vê aqui todo dia, né, quando um cliente, né, nosso cliente, ele se divide entre cliente e paciente, nem todo cliente ele é um paciente, digamos assim, mas a gente vê, e é por isso que a gente tem lemas aí muito fortes dentro do grupo, que é o acolhimento. Esse é o lado P do X falando mais alto. É a gente entender o ser humano muito mais, de forma muito mais abrangente. Não tem um e-commerce, né, que você entra num site, compra, por mais que você faça uma compra virtual, no final das contas tem que ter um colhedor lá, tem que ter o contato humano. Então, acho que respondendo aí a pergunta, existe uma interseção muito forte do CX e do PX, mas existe um lado dessa interseção que realmente não se aplica aí, que é o lado do ser humano acima do consumo. Eu enxergo dessa forma. Legal. Eu acho que ficou bem
bem claro, de forma rápida, mas bem claro. Espero que a Carol tenha tido aí sua pergunta respondida. Qualquer coisa, manda mais pergunta pra gente, Carol. Vou fazer mais uma aqui, que a Michelle está perguntando, e aí até queria suas dicas mesmo, de empresas que estão começando a estruturar o CX, quais os primeiros passos? O que você indica como os primeiros passos aí para quem está começando? Eu sei que a empresa, se ela está começando, é porque ela é uma empresa às vezes pequena, quer dizer, não necessariamente com regra, né? Existem empresas grandes que estão agora abraçando o CX. Existem muitas armadilhas no CX, né? Acho que existe uma discussão muito calorosa sobre o retorno do investimento do CX, quando a gente vai, né, para os boards, quando a gente vai para captar investimentos dentro das empresas para investir em CX, a primeira pergunta que faz é sobre o retorno. Então, eu acho que a primeira mensagem que eu dou, comece muito simples, comece demonstrando valor, comece conectando com o cliente, com iniciativas que vão te dar confiança e que vão provar que isso é algo extremamente necessário para a companhia e que também dá resultado. Então, a gente sabe que cuidar bem do cliente, eu desenho um fluxo que é assim, muitas empresas querem melhorar o resultado. E aí você tem duas formas para chegar lá, né? Existe uma escola que se eu otimizo o meu processo produtivo, eu reduzo o meu custo, eu consigo ter uma melhor margem. Essa escola funciona, é a escola da otimização. Mas se eu penso no oposto, se eu tenho clientes mais satisfeitos, que trazem novos clientes, e obviamente eu também tenho melhores resultados. Então, acho que são dois caminhos distintos e a gente precisa enxergar o CX dessa forma. O CX, ele é um benefício direto para o cliente, mas também para a própria companhia. Então, a sugestão é comece simples, aborde iniciativas que demonstrem valor, para que você ganhe a confiança, né, das pessoas dentro da empresa, e que, de fato, isso permita que você comece a estruturar, ter um time de CX, ter uma equipe dedicada para isso. É muito incomum você dizer, olha, eu quero trabalhar com CX e pronto, abre-se um departamento. Já começa errado por aí, né? Eu acho que não funciona muito bem, assim, e o próprio CX, ele é muito confundido com outras coisas, então tomem também cuidado. CX não é só atendimento, CX não é responder cliente, estude realmente, se capacite. Eu acho que a Trek tem um papel fantástico nesse trabalho de levar conhecimento, de levar informação. O NPS, ele é uma ferramenta super legal que as empresas começaram a usar, mas ele tem que estar conectado dentro de uma estratégia de experiência do cliente como um todo. Então, acho que tem muita dica aí bacana na Universidade da Trek também, que pode ser utilizada, mas minha sugestão é assim, comece simples, ganhe confiança, demonstre valor. Legal. A gente realmente tem vários cursos aí dentro do CX, dentro de métricas mesmo, e aí até aproveitando, eu não sou muito boa de nome de livro assim de cara, mas a Letícia perguntou quais livros você indica para leitura sobre o CX. Eu tenho um livro, diga-se passagem, ele está sem capa aqui, peraí. Eu gosto muito de satisfação garantida também. Eu tenho uma mini biblioteca aqui, ó. Esse para mim é a Outsiring. Tá, na câmera ele fica ao contrário. Ele fica... então deixa eu... Bom, eu nunca fiz isso ao vivo. Peraí, piorou, né? Tá bom. Bom, de cabeça para baixo, mas deu para entender. O Outsiring para mim é uma bíblia. Eu nunca li um livro mais de 2 vezes. Esse aqui eu já li umas 4, 5, até para fazer a certificação. Então, Outsiring, só que ele é em inglês, então tem uma barreira aí um pouquinho, mas para a turma aí que quer investir realmente em CX, o Outsiring é uma referência absoluta, abriu minha cabeça de uma forma impressionante, é daqueles livros que transformam mesmo a visão que a gente tem. Legal. Tem o jeito Walt Disney de encantar clientes, se eu não me engano, também é bem legal. Tem. Principalmente pela Disney ser um case aí, o maior case de sucesso, né, em relação ao CX. Verdade. Nossa, eu tenho muitos livros bons aqui. Eu nem estava no roteiro, não, mas já que a gente começou a falar. Tá ao contrário. Esse aqui fala sobre cultura das organizações e tem uma visão também muito centrada em experiência.
Já que perguntaram, você pegar o último, tá? Pera aí. Tá. Esse aqui, especialmente com a visão de atendimento, eu tô igual vendedor de livro, mas não sou não, tá, pessoal? Esse aqui, que é o Effortless Experience, ele para mim também é um que mudou uma visão de atendimento. Acho que ele fala, a capa do bom livro ele já revela o seu conteúdo, né? Ele fala que é experiência sem esforço. Então, o que ele cita? Bacana. Né? Que o cliente não quer ter esforço. A experiência hoje tem que ser, a gente fala, efetiva, agradável. São basicamente entregas que o cliente não precisa e não deveria ter dificuldade. Quanto mais difícil é fazer negócio com a sua empresa, menor a lealdade ou a fidelidade. Existe uma correlação matemática, né? Se é difícil, e não é difícil entender, se é difícil fazer negócios com a sua empresa, o cliente vai embora, ele busca outro. Então, a experiência sem esforço é um fator aí super discutido nesse livro. Legal. Eu vou seguir em frente, a gente falou vários livros aí. Depois, Letícia, se você quiser, manda mensagem pra gente também, a gente faz aí um compilado. A Harumi, beijo Harumi, ela perguntou qual que foi a maior dificuldade de levar essa visão de CX para a tecnologia. Eu diria que alguns segmentos, vamos chamar aí área de exatas, né? Pode ser engenharia, pode ser... A própria medicina tem um lado muito forte científico, né? A tecnologia também tem um lado racional, lógico, muito forte. E eu acho que essa é a grande barreira, né? Tem até um autor, que é o Rory, que ele fala que muitos problemas são da percepção, né? Não da realidade. Então, nem todos os problemas do mundo se resolvem com engenharia, com tecnologia, com sistemas, com softwares. E essas áreas têm, por tradição, um raciocínio muito lógico, muito centrado ali no matemático, digamos. Eu acho que as áreas de tecnologia, e esse é um recado que eu deixo, elas de fato têm que se abrir, elas têm que entender de cliente, né, um pouquinho do que eu falei lá atrás. Eu acho que os líderes têm que saber falar de tecnologia e a área de tecnologia tem que saber falar de cliente. Eu acho que o desafio aí, uma excelente pergunta, Harumi, um abraço para Harumi, inclusive, de que essas áreas que são muito centradas na área de exatas, elas têm que se abrir, elas têm que ir a campo. Tem nada tão importante, a prova de PX, por exemplo, né, de paciente, ela fala muito de ir a campo, de ir até o leito, de ir até o paciente, de ver a situação em campo, e que bate também muito com o lado aí do design centrado no ser humano. Eu acho que nada substitui aí um bom plano, né, do que ir a campo e ver acontecendo, e ver o seu cliente consumindo o seu produto. A Adobe dá essas mensagens, né, consuma o seu próprio produto, e aí você vai entender como é que o cliente percebe a sua empresa. Então, acho que a resposta é essa, vai a campo, leve essas pessoas, né, leve o time de exatas para um lado aí que é da realidade do dia a dia, do campo mesmo. Já tem uma dificuldade estrutural, né, nas pessoas que são mais de exata, de vir para esse lado cultural, assim, de focado no cliente. Nada impossível, óbvio, mas já é meio estrutural, já vem de fábrica, de certa forma, né? Verdade, Mas nada verdade, que é uma não dá preferência. para... chegaram várias perguntas, gente, muito obrigada por mandar, não sei se a gente vai conseguir responder todas. Tem uma da Pri Capeto aqui, eu vou responder ela bem rapidinho, mas a gente pode discorrer mais sobre ela depois, tá, Pri? Porque como o foco aqui é o CX especificamente, mas depois, se você quiser, a gente pode falar mais sobre isso, que é a diferença entre o CX e o CS. Inclusive, Nanta, se quiser entrar, fica à vontade. Vocês estão me desafiando hoje, hein? Tá, né? Bom, na minha visão, a diferença entre o CX e o CS é que o CX ele engloba tudo. Ele engloba antes até do seu cliente saber, ou paciente, né? Que ele vai ter uma relação com a sua empresa, então começa lá na identificação da necessidade e vem todo o caminho dele, do início ao fim e até depois. Enquanto o CS já foca mais no estratégico, quando o cliente já está na sua empresa e você quer que ele atinja sucesso com o produto ou serviço que ele contratou. Então, o CS usa de estratégias, ações estratégicas mais voltadas
para otimizar o uso do produto ou serviço, tá, Pri? Espero ter... Foi rapidinho aqui, mas espero ter tirado pelo menos um pouco da sua dúvida. A gente pode conversar mais sobre isso depois. Posso fazer só um parênteses aí? Claro. Tá certíssimo. Eu sou um eterno curioso, né? Então, quando eu comecei a aprender o CX, aí eu descobri que existia o PX, eu fui para o paciente, depois eu descobri que tinha um DX, eu fui para o digital, e a última pergunta que me faziam muito é, e o CS, né? Como é que isso... E aí eu também fui atrás do CS. E engraçado, assim, eu confesso que no início eu olhava meio para o CS, né, tentando entender, porque eu já tinha aprofundado no CX, e o CS, ele primeiro, ele agrega muito, ele agrega uma visão muito racional, e muito de resultado corporativo, que me agrada muito, e eu acho que complementa muito bem o CX. O CX, ele fala muito sobre o lado da experiência, né, o lado da relação com o cliente, mas o CS, ele traz a gente um pouco para a realidade aí do resultado financeiro, que é algo que né, porque acaba que o CS, ele toca muito, o próprio livro do Murphy fala sobre isso. Você pega aí a era da subscrição, né? Hoje as empresas, elas trabalham num modelo muito forte de subscrição, de assinatura, e o que leva o cliente a renovar com a sua empresa no modelo, vou dar um exemplo, né, do Netflix. O que leva você a pagar o Netflix mês que vem é o sucesso desse mês. Então, se você não encanta o cliente esse mês que vem não tem assinatura. E isso traz uma ótica muito diferente para as empresas, né? Não adianta, antigamente você fidelizava os clientes por um contrato. Você tinha um contrato lá de 1 ano, 5 anos, dependendo do segmento, né? E hoje não, o cliente ele entra e sai com a mesma facilidade. Algumas indústrias, né, você pega a hotelaria, sempre foram assim, o cliente se hospedou no hotel, se ele não gostou, amanhã ele vai embora. Mas as empresas de hotelaria, tanto é que elas oferecem uma experiência muito melhor do que outros segmentos, por necessidade de sobrevivência. Então, eu acho que o CS, ele traz uma ótica legal, quem gosta de CX tem que aprender CS, tem que mergulhar, eu acho que os dois se complementam muito bem, e um ajuda o outro na entrega da experiência. E eu acho uma dúvida super necessária assim, de expor aqui, porque muitas pessoas têm essa dúvida do qual que é a diferença entre CX e CS. Então, assim, dá pano para outra live aqui a gente falar Verdade. de CX versus CS, porque eu sei que é a dúvida de muita gente, assim. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta, porque daqui a pouco o Instagram também já vai começar a expulsar a gente. Então, eu vou fazer a pergunta da Isadora aqui. Ela está perguntando se houve uma queda significativa dos exames de rotina devido ao receio das pessoas em saírem de casa. Houve, com certeza. Acho que todos os segmentos foram impactados. Laboratório não foi diferente. Tanto é que não só nós, né, acho que as grandes redes tiveram lojas fechadas por um período aí longo, e o impacto não foi nem pequeno, o impacto foi muito grande. A matéria que saiu hoje no Valor fala um pouquinho aí, da ordem de 40%, dependendo do período. Então teve impacto, e o que nos leva a essa preocupação, né? As pessoas precisam continuar se cuidando. Preocupação primária sempre é a saúde, mas teve, e foi grande, e foi impactante. Legal. Bom, vou fazer a última pergunta, então, agora a última mesmo, porque a gente tem só 5 minutos. A Tati perguntou como manter o acolhimento em momento de distanciamento social. Acho que a gente falou um pouquinho isso, mas de forma resumida, e é porque eu achei isso importante também. E eu dei o exemplo até do atendimento domiciliar. Ele quebra a barreira do isolamento, e ele exige um foco e uma preocupação muito maior com o acolhimento. Eu acho que acolhimento é uma das grandes bandeiras do grupo, o acolhimento. E aí a gente se desdobra em cada dia, em cada momento, para conseguir entregar um atendimento cada vez mais aí acolhedor. Então, seja no drive-thru, seja nos canais digitais, seja no atendimento telefônico, ou até entrando na residência das pessoas, toda a preocupação de levar segurança. Eu acho que essa é a grande palavra que a gente vem discutindo recente. As pessoas estão muito inseguras, seja para se cuidar, seja para fazer exame, seja para sair de casa, seja para receber
alguém na sua residência. Então, a gente respeita muito esse momento das pessoas, e a gente tenta se adaptar e tenta, de fato, entregar um serviço que seja acolhedor, mesmo nos tempos de crise. Acho que é mesmo aí a palavra é compaixão mesmo, e empatia. Legal. Bom, agora acabamos as perguntas mesmo. Dantas, muito obrigada por conversar com a gente. Se quiser dar alguma dica final, fica à vontade aí. Eu gosto muito de pensar no lado empresa centrada no cliente. Não é uma mudança fácil, não é sobre conhecimento, não é sobre tecnologia, é sobre cultura. As empresas precisam se adaptar, precisam transformar a sua cultura, e não tem como transformar a cultura sem pensar em pessoas. Então, eu acho que todo mundo que trabalha com CX tem um desafio absurdo na mão, que é de influenciar a cultura da empresa. E aí é um ponto importante, né? A gente estuda, a gente aprende, e você precisa levar, e você precisa compartilhar, você precisa realmente ser um evangelizador de uma cultura centrada no cliente. E não é uma missão fácil, a gente sabe que não é, mas eu tenho certeza que é uma missão que justifica o desafio. Então, o conselho que eu dou para todo mundo que está super conectado em CX e as suas variáveis é de realmente pensar e se imaginar como um influenciador. Não é uma coisa que de um dia para o outro funciona, é uma coisa que você vai conquistando espaço, que você vai mostrando valor, e que você consegue, de fato, influenciar. Se você conseguir influenciar a cultura da sua empresa para cada vez estar mais centrado no cliente, eu acho que você teve sucesso. Então, não esqueçam que CX é cultura, e cultura é um processo evolutivo, gradual, que a gente trabalha cada dia, é um trabalho de formiguinha, né? Onde cada dia a gente dá um passinho, e como o bem maior é do cliente, justifica qualquer esforço. Legal. Gente, muito obrigada quem assistiu aí a nossa live. Vai ficar salvo no nosso Instagram TV. E aí, quem quiser acessar depois, fica à vontade. Obrigada de novo, Dantas. Foi muito, agregou bastante. Acho que a gente abordou vários e vários pontos, então foi bem legal. E, galera, a gente se vê na próxima live. Obrigado a todos aí, boa tarde. Obrigado pela oportunidade.